Olá pessoal, vocês sabem o que é o Centrão que a gente tanto ouve falar diariamente nos telejornais? Confuso, não é mesmo? É como um palavrão feito de uma sopa de letrinhas. Vamos tentar entender? O Centrão é o nome que se dá à maior força política no Congresso Nacional Brasileiro. Mas por que a gente chama de Centrão, já que definitivamente não se trata de um centro ideológico? Porque é formado por políticos alinhados de diversos partidos, tendo como núcleo duro o DEM, PP, PRB, MDB, PL, PTB e Solidariedade. Separados eles não valem tanto, mas juntos eles valem muito, porque podem conceder um tempo de TV de 2,5 minutos ao candidato que eles negociarem apoio. Parece pouco, mas por exemplo, o Rede da Marina Silva, que só tem 10 segundos de tempo na propaganda eleitoral gratuita, o que inviabiliza dar seu recado aos seus eleitores, já que 10 segundos é praticamente o tempo que ela demora só para dizer a palavra democraticamente. Mas é importante saber que a Marina tinha esse tempinho choco em 2018 por ter sido a única candidata que não fez o que todos os candidatos queriam naquela última eleição, um acordo com o Centrão. Mas além do tempo de TV, o que os candidatos querem mesmo é garantir que, se forem eleitos, vão conseguir aprovar medidas que julgam importantes na Câmara e no Senado. Vejam o que aconteceu nas eleições de 2014. A falta de boas relações com o Centrão foi uma forma que o PT encontrou para atacar a candidatura da Marina Silva. Marina Silva tem hoje 33 deputados. Sabe de quantos ela precisaria para aprovar um simples projeto de lei? No mínimo 129. 2 vezes na nossa história, o Brasil elegeu salvadores da pátria, chefes do partido do eu sozinho. E a gente sabe como isso acabou. O karma não perdoa, galera. A resposta da Marina sobre isso foi: seu recalque bate no meu escudo de sustentabilidade e volta. E aqui do Acre quase nem dá para te ver. Mas enfim, vamos seguir. Vamos seguir. É claro que é difícil convencer 129 deputados a te apoiarem, porque não basta somente convencê-los a votar nos seus projetos. É preciso dissuadi-los a saírem de casa para trabalhar. Tarefa um tanto difícil, não é mesmo? E o que o Centrão faz numa provável coalizão? Eis o X da questão. Ele te oferece 150 votos de apoio em bloco, no mínimo. E isso a gente está falando só do núcleo duro do Centrão, porque muitos analistas políticos incluem vários outros partidos no que a gente chama de Centrão. Republicanos, PROS, PSC, Avante, PRD, Patriota, PTC, PRTB, Podemos, PSD, PSL, PMN, DC e PMDB, por exemplo. São tantas siglas que teve uma aí que a gente inventou e você nem percebeu. Então fica um desafio para você aí de casa. Descubra qual desses partidos não é um partido de verdade. E fica o debate para você de casa aí decidir. Vou dar uma dica. De alguma forma, todos eles. E é assim que, dependendo da votação, o Centrão pode passar de 300 deputados. Basta eles se aliarem ao partido que costuma liderar o Centrão. Estamos falando do MDB. É por isso que o Centrão pode fazer um estrago bem grande, porque embora o Centrão não tenha ideologia, seus políticos são radicais. Mas não radicais de esquerda ou de direita. Eles são extremamente radicais do fisiologismo. Mas que diabos é fisiologismo? Fisiologismo é um conjunto de práticas para defender os seus próprios interesses em detrimento do bem comum. O deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, é um exemplo perfeito para a gente entender como funciona o fisiologismo. Ele explica tudo isso muito bem nessa entrevista para o jornal O Globo. É óbvio que após a reunião a gente vem com aquela história: mas, presidente, eu gostaria de trazer essas demandas do Estado, do município tal, do governo do Estado, e a gente aproveita o barco e pede. Essa é a obrigação do parlamentar. Os cargos eu quero indicar, já tenho até os nomes, já estou até com os currículos no gabinete. Tomara que ele assista a reportagem, que ele leia essa reportagem, diga: vou me lembrar do Vlad, que tem lá ecoado a sua voz em nosso favor, e me dá umas indicações importantes lá para o Estado. E o que o Vlad oferece em troca? Uma defesa incondicional para o governo. A formação do Centrão vem desde 1988, época da Constituinte, quando o Centrão já tentava impedir os avanços da nova Constituição. Políticos insatisfeitos com os rumos que a Constituinte estava tomando, com forte tendência à esquerda, se uniram para mudar as regras do jogo e ganhar as votações em plenário. O Ricardo Fiuza pegou e me chamou. Vamos fazer uma reunião daqueles deputados que querem alterar esse texto
oficial e fazer um novo texto. Aconteceu o seguinte, que todo mundo aceitou. E que então nós criamos o chamado Centrão. O deputado Ricardo Fiuza entrou no plenário, lá no fundo do plenário, com um cartaz escrito assim, Centrão, : uma obra de engenharia política. Como vocês podem ver, o Centrão é bem mais velho do que parece, mas não vai morrer tão cedo, tipo Glória Maria. Teve um deputado chamado Bonifácio de Andrada, que atuou no Congresso por 40 anos, e com o nome desse qualquer um diria que ele estava lá desde a época do Império. E a verdade é que a família Andrade está no Congresso de fato, desde a proclamação da República. Diferente dos Andradas, parte dos deputados do Centrão são chamados de baixo clero, que é a parte mais inexpressiva do Centrão. Eles têm pouca influência no Congresso e geralmente estão mais preocupados com o repasse de recursos à sua cidade. A história do baixo clero mudou em 2005, quando eles conseguiram eleger um dos seus pares, Severino Cavalcante, para a presidência da Câmara. Para quem não se lembra, esse é o Severino Cavalcante falando sobre as prioridades do Congresso. Temos a reforma política, temos O Severino era um deputado tão baixo clero, mas tão baixo clero, que nem sequer sabia roubar direito. Ele teve que renunciar quando foi acusado de roubo de propina do dono do self-service que funcionava na Câmara dos Deputados. Lembram-se que para manter a concessão do restaurante, ele cobrava uma grana que apelidaram de mensalinho? Pois é, depois do mensalão, do petrolão e do bolsolão, agora você também sabe que teve o esquema do bandejão. Depois do bandejão, o Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara, que é esse cara aqui, ó. Para continuar esse trabalho, eu preciso do seu voto. Deputado Federal, Eduardo Cunha 1530. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. O Cunha soube como faturar em cima do baixo clero junto com seu partido, o MDB. Coringa político, que melhor consegue operar o Centrão. O MDB surgiu em 1965 durante a ditadura para fazer a chamada oposição consentida. Oposição consentida, ai Deus, só Jesus na causa. Como o MDB conseguiu nas últimas 3 décadas eleger uma das maiores bancadas na Câmara e no Senado, tem o maior número de prefeituras pelo Brasil e sabe operar o Centrão como ninguém. Na verdade é que o partido manda na política brasileira. Troca o presidente, mas o MDB continua lá intocável. Por isso a sigla conseguiu ministérios em todas as gestões desde o governo Sarney. Mas vejam vocês, o Cunha conseguiu mudar a lógica do fisiologismo indo além do partido. É o que nos explica o filósofo Marcos Nobre. Ele entendeu que o PMDBismo não é o PMDB. O PMDBismo é essa característica que tem qualquer partido, grande, médio, pequeno, nanico, de estar no governo, seja qual for o governo. E que, portanto, você também pode constituir uma bancada que não se restringe ao seu próprio partido, se você quiser ser uma liderança. O Cunha entendeu que o MDBismo poderia ir além do MDBeiros e que ele poderia MDBiar o que é de bom. O Cunha, estrela do mar e do Centrão, tirou a Dilma e pôs o Temer, seu vacilão. Mas segue a rima. Vamos seguir. E o Cunha passou a operar como empresário do baixo clero, prestando serviço para ter essa turma nas mãos. Ele conseguiu grana para a campanha de todo mundo e defendia seus interesses nas cúpulas partidárias e do Congresso. Como explicou aquele empresário doleiro que depois foi preso no escândalo da Petrobras, Lúcio Funaro, em seu depoimento na Lava Jato. O Eduardo, ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos. Ou seja, todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara. Era assim que funcionava. O auge do trabalho do Cunha foi claramente o golpeachment, quando finalmente o Brasil pôde admirar pela primeira vez o genuíno talento e performance do Centrão, que antes agia apenas nas sombras do subterrâneo, mas naquele momento tomou a iniciativa e escancarou o golpe político da presidenta Dilma Rousseff. O se vira nos 30 do Centrão foi inesquecível. Pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil. Eu voto sim. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pelo fim da vagabundização remunerada. Pelos meus amigos e pelo melhor estado, o Tocantins. Pela unidade do PRB. Pela família. E que para nenhum governo se levantar contra a nação de Israel. Pela minha filha Manuela.
pela minha sobrinha Helena, pelo futuro de todas as crianças e jovens do nosso país, por todos os corretores de seguros do Brasil, em especial por todo o povo goiano, eu voto sim! Viva o Brasil! Como vocês podem ver, houve homenagem a coisas jamais homenageadas antes na história da nova república, como para corretor de seguro, por exemplo, e o Tocantins. Todo mundo já sabia que a Câmara era podre, mas era melhor não ter visto como funciona. Tipo vídeo de abatedouro. Quer dizer, você quer comer picanha, mas você não quer ver como um boizinho morre, sabe? Em 2018, 2 semanas antes das eleições, segundo o Datafolha, 70% dos eleitores não sabiam em quem iam votar para deputados. Hoje, quase 80% não se lembra em quem votou no Congresso. É por essa e outras que hoje a maior bancada do Congresso é a bancada dos parentes. Você nunca ouviu falar dela? Pois é, 72% dos parlamentares têm ou tiveram familiares no exercício de mandatos políticos. Não é à toa que a gente tem um quadro vergonhoso de representatividade em nosso parlamento e uma desconfiança profunda dos nossos representantes. Para 94 dos brasileiros, os políticos que estão no poder não representam a sociedade, segundo a maior agência de pesquisa e mercado do mundo, o Instituto IPSOS. Os outros 6% provavelmente são parentes. Por isso é tão preocupante que grande parte do eleitorado tenha fobia de ideologias e esteja cansado de polarização entre esquerda e direita. E aí muita gente procura candidatos de centro, sem se dar conta que no Brasil o centro não representa a moderação quase nunca. E quanto mais a gente condena as ideologias como a causa para essa crise de credibilidade, mais a política brasileira fica refém da fisiologia. Você acha que odeia a política, mas vai por mim. Na verdade, você odeia o centrão e não sabe disso. A gente só pensa em quem vai votar para presidente ou para governador e depois não adianta nada. Porque esses caras do centrão não deixam o presidente ou o governador fazer aquilo que a gente os colocou lá para fazerem. A real é que o Brasil não precisa superar o radicalismo. O que a gente precisa superar é o centrão. E só dá para fazer isso elegendo pessoas com ideologia, seja ela qual for, de gente comprometida com suas convicções, ou seja, que aprova o governo porque acredita nele e não porque ganhou emenda ou cargo, o que é ao contrário do fisiologismo. Porque, na verdade, ideologia é um norte. Ela marca quais são suas ideias, deixando claro aos representantes eleitos como eles devem votar, isto é, dos interesses de seus eleitores. Se ele tiver o mesmo ideal que você, provavelmente ele vai te representar. Por isso, em 2022, procure candidatos a deputado e senador ideológicos e não fisiológicos. Precisamos expandir a consciência política no Brasil. Ajuda a gente nisso? Então, compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Manda uma ideia aí nos comentários, a gente quer saber o que você pensa sobre isso. Eu sou o Clelhão, mais conhecido Lelé da Ponte Grande Guarulhos, diretamente para a Rádio Mulambo.